Bom dia, boa tarde, boa noite. A todo momento, senhora, senhora, crianças, jovens, são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal da Educação Municipal Legariense. Educação e alegria em tempo de pandemia. Hoje, mais uma partilha, com satisfação, teremos esse momento com a psicóloga Julian Gonçalves. Julian, hoje nós vamos conversar um pouco sobre parte do nosso público da Educação Municipal Legariense, que são as crianças de 0 a 3 anos, lá berçários e maternais, lá da educação infantil. Sendo assim, eu gostaria de ouvir de você um pouco sobre a importância da socialização. E como é que essa socialização acontece, quais são as suas sugestões, como essa socialização acontece nesses dias em que a criança está todo o tempo com a família. Afinal, nós estamos falando de criança o dia todo. Como estimular o seu desenvolvimento? Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, ao nosso quadro. Quando a gente fala de crianças nessa faixa etária, Rogério, a gente tem que pensar que vem primeiro um bebê, um recém-nascido, como se fosse uma folha em branco, né? Puro. E ele estabelece ali seu primeiro relacionamento, a sua primeira socialização com essa mãe, né? E ele socializa ali por 9 meses de uma forma muito intensa. Isso nos mostra que sim, nós somos pessoas sociáveis e isso faz muito bem para o nosso desenvolvimento emocional. E a criança, né, ela necessita dessa socialização para se desenvolver em vários aspectos, tanto no seu desenvolvimento cognitivo, como no seu desenvolvimento físico, como no seu desenvolvimento, quando se diz na sua saúde mental, né, aí nos aspectos da inteligência emocional. E hoje essa socialização ela acontece de uma forma um pouco diferente do que estava acontecendo, né? Os ambientes onde ela socializava até alguns dias atrás, eles eram mais variados, né? E hoje está um pouco mais restrito. O círculo diminuiu um pouco, então se convive talvez com menos crianças e com mais adultos e um círculo menor de pessoas. E sabendo da importância que tem essa socialização no desenvolvimento da criança, os pais eles precisam de muita cautela, de muita paciência, de muito discernimento, para que esse convívio hoje dentro dessa casa ele aconteça da melhor forma para continuar a desenvolver essa criança que hoje está todo o tempo com a família, com os responsáveis. Hoje necessita que a criança socialize tendo contato, mantendo o contato com a sua vida escolar. Necessita que ela socializa em casa, mantendo o contato com a importância do entretenimento, do brincar livre, que é tão importante para a criança. Quando ela brinca livre, quando ela pega aquele tanto de brinquedo e esparrama pelo chão, porque as crianças nessa faixa etária fazem isso, pega aquela caixa de brinquedos e esparramam, né? Aquilo aos olhos do adulto é o quê? Bagunça. Mas para a criança não é. Ela esparrama, ela é livre para ela reorganizar da forma como ela está sendo instruída, né? E aí isso vem de várias formas. Ali ela vai expressar talvez um pouco da sua tristeza, um pouco da sua alegria, um pouco da agressividade, e aí várias emoções devido que ela começa a vivenciar diante daquele ambiente que ela vive. Está bem, Julian? E ouvindo você falar, me fez pensar um pouco sobre a rotina. É uma palavra presente nas nossas atividades escolares, também na educação infantil. O que você pode dizer para nós um pouco sobre essa rotina, que não é necessariamente a monotonia? A rotina é uma sequência, uma organização. Como é que nós podemos tratar isso de forma dinâmica, respeitando a pureza da criança? Inclusive, o que passa aí pelo respeito à criança, passa pelos acessos que a criança vai ter em casa.
que você pode dizer para nós a respeito, por favor? Então, foi até interessante isso que você já apontou, Rogério. Quando a gente pensa na rotina, a gente não pode fazer uma analogia a algo chato. Na verdade, a rotina é o quê? É um direcionamento, né? É como se a gente dissesse que fosse daqui a Patos, a gente estar direcionado. E para a criança, essa rotina, como acontecia lá na escola, o horário para almoçar, o horário do café, o horário do banho, o horário para dormir, é um direcionamento. Por isso que as crianças nessa faixa etária, é assim explícito o amor que elas têm para a escola, né? Por quê? Porque é diversificado as atividades e tem esta rotina, né? Como a criança ela é pura, como eu coloquei anteriormente, essa folha limpa, a gente está ali estruturando toda a sua personalidade, essa rotina ela vem como segurança para ela, né? Por quê? Porque ela não tem direção até então. Por isso que os 2 primeiros anos de vida de uma pessoa, ele é tão importante, porque as maiores dificuldades que a criança, que vamos nem colocar somente a criança, mas que um ser humano vivencia, está lá nos seus 2 primeiros anos, que é o que, né? A questão da amamentação, viver num mundo totalmente diferente, cheio de barulhos, com pessoas desconhecidas mesmo, e aí ela precisa ter essa resiliência para se adaptar, ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a mastigar, né? Alimentos de várias formas, de vários sabores. Ela precisa aprender a andar, engatinhar. Então, olha quantos aprendizados a criança vive nos seus primeiros 2 anos, né? E eles são determinantes. Eu vejo dessa forma, é a minha opinião, e a gente consegue buscar alguns autores também que batem muito nessa tecla dos pais entenderem a importância que é essa primeira infância da criança, e principalmente esses 2 primeiros anos. O quanto é importante a criança ela ser estimulada quando ela está ali na sua fase oral, né? Ela ser estimulada a conhecer os alimentos, a sentir os sabores, a falar, a ter esse contato visual. Quanto mais a criança é estimulada, né, mais capacidade neural, vamos pensar assim, até na questão neurológica da criança, ela vai ter mais facilidades quando ela começar ali no seu ensino fundamental. Por quê? Porque ela foi estimulada constantemente. Nós, adultos, a gente tem que compreender que a gente não precisa ter a pena da criança, normalmente a palavra que fala é dó, né? Dó da criança, de estimulá-la, de expor a ela ao novo. Se preciso, por várias vezes. E quando eu digo expor a ela esse novo, é em todos os aspectos. É expor as novas pessoas, as novas relações, a novos alimentos, né? A novos desafios. E aí vale muito uma questão da gente entender e compreender qual a fase que essa criança está, né? Porque podemos pegar ali 2 crianças com a mesma idade, nascidos no mesmo dia, mas o desenvolvimento delas possivelmente vão ser diferentes. Por quê? Porque vai depender muito dessa estimulação, desse ambiente que essas 2 crianças vivem. Talvez uma vive num ambiente muito estimulador e outra talvez nem tanto, né? Então, assim, essa criança da pureza, ela veio pura para quê? Para que nós damos a ela a oportunidade de vivenciar e experienciar as mais variadas formas, as mais variadas relações e, vamos dizer assim, aquilo que esse mundo que a gente vive tem para oferecer. Júlia, quando você lembra a importância do estímulo, esse estímulo acontece com segurança. Esses direcionamentos também
quando bem conduzidos, fazem com que a criança tenha então mais segurança, ela se sinta mais cuidada e ela sente também maior pertencimento a essa família. Isso também colabora para que ela de alguma maneira ela possa, além de pertencer a essa família, ajudar também. Sim. Aí quando a gente fala desse cuidado, que a gente fala desse direcionamento, a gente tem que pensar que, já que a gente está se tratando de crianças pequenas, que cabe a nós observar como que está sendo esses acessos dessa criança. Porque às vezes ela está tendo acesso a situações que não estimulam de uma forma que precisa, né? E esse acesso, ele pode ser variado, né? Quando a gente diz acesso, acesso a relacionamentos, acesso a objetos mesmo, vamos pensar aí a própria tecnologia, né? Aos ambientes que ela vá. A criança de 0 a 3 anos, o responsável por ela é inteiramente o adulto, é aquele responsável. Então é ele que tem que ter esse discernimento de avaliar, será que realmente fazendo isso eu estou ajudando no seu desenvolvimento? Quando a gente fala dessa questão da segurança, a gente fala que a criança ela só consegue seguir o seu caminho, experimentar coisas novas, situações novas, quando ela se sente segura, né? E aí é a responsabilidade desses responsáveis por essas crianças em dar a oportunidade dela experimentar o novo, né? Remetendo para essa criança a confiança, né, que o adulto tem sobre ela. Às vezes a criança não quer, vamos dizer assim, uma criança de 3 anos começou a natação, ela fazendo a natação, e ali sugere a ela pular, dá um pulo na piscina, ela não quer. Muitas vezes o que se entende? Não vá mesmo, você está com medo. Não, vá, pode ir, né? Eu vou estar do seu lado. As palavras, os gestos representam muito mais, vamos dizer assim, os nossos gestos representam muito mais para as crianças do que aquilo que a gente fala. Então, o contato do olho, né? O cuidado da criança. Tem crianças, vamos dizer no contexto geral, essas crianças nessa faixa etária, o contato físico é uma representação de pertencimento, é uma representação de cuidado, né? De amor. Então, essa criança ela necessita ser tocada, ela necessita receber aquele cafunézinho, o abraço. Então, essa criança ela necessita de ter esse direcionamento. A criança que é direcionada, ela se sente pertencida. E pertencimento é um sentimento que não somente a criança, mas o adulto traz para ele a segurança para ele ir e vir a qualquer lugar que ele queira. Nós vamos ficando por aqui com a nossa reflexão, com a nossa partilha desse momento e pedimos, Julian, que você deixe a sua palavra final desse momento aqui no nosso quadro A Coragem de Ser Imperfeito. E você pode, por favor, falar também um pouco sobre a importância de respeitar o desenvolvimento, a capacidade, o tempo da criança. Como eu disse, a gente não dá... hoje eu estava assistindo um vídeo até que falava um pouco sobre esta palavra, comparar, né? É uma palavra muito forte, né? E se usa muito para as crianças desta faixa etária. Por quê? Porque eles estão passando ali, como eu disse anteriormente também, estão passando por processo extremamente importante e que os adultos ficam muito ansiosos em ver a resposta da criança, que é o falar, que é o engatinhar, que é o andar. E aí vem muito para esse momento essa palavra comparação. Nossa, mas aquela criança já anda. Nossa, que ele já fala, né? Então a gente tem que respeitar. Se você estimula esta criança, ela com certeza ela vai dar uma resposta. E se ela não dá a resposta, vamos dizer, na mesma intensidade em que ela está sendo estimulada, aí cabe aos responsáveis
né, ter esta responsabilidade de buscar a informação para ajudar essa criança a se desenvolver da melhor forma que ela puder, da melhor forma que ela possa conseguir dentro da sua capacidade, né, respeitando toda a sua individualidade. É uma fase em que não é fácil porque são muitos ganhos que a criança tem, né? A questão, até uma questão também que é muito importante, Rogério, eu vou aproveitar o momento e falar, nessa faixa etária, é a questão do sono, né? É uma questão que, assim, eu vejo que perturba muito os pais, que é a questão do sono. Então, o sono também, ele é uma resposta, a qualidade do sono dessa criança é também uma resposta a tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Ao sentimento de pertencimento, a segurança que os adultos passam para ela, ao acolhimento que ela recebe diante daquilo que ela não sabe lidar, né? Porque a criança, quando ela dá birra, quando ela vê um choro excessivo, talvez ali a forma que ela é a maneira como ela consegue se expressar. Às vezes a criança ela não tem um vocabulário tão extenso em expressar em palavras, e o choro vem como uma forma de diálogo para ela. Então, são muitas, vamos dizer assim, são muitos cuidados que esses responsáveis precisam ter nesses primeiros 3 anos dessa criança. Então, se estar difícil, né, para você, eu te oriento, pais, a buscar ajuda, né? Busca ajuda ou com um profissional, ou mesmo com aqueles pais que você vê que passam, que têm filhos na mesma idade que a sua, e que você percebe que lidar bem com algumas questões que com o seu filho você não consegue tanto, né? Então, assim, quando a gente anda em grupo, quando você conhece pessoas que passam por situações semelhantes à sua, você divide isso, você pode ter certeza que vai ficar mais leve. E a partir daquela vivência do outro, daquela experiência com aqueles outros pais, você vai ter, né, você vai passar a ter possibilidades de manejo com o seu próprio filho. Então, um autorrespeito ali, tanto para a criança, mas também por esse pai, né? E esse respeito, ele primeiramente precisa vir pela gente mesmo, né? E aí essa criança também, que vai se tornar um adulto, ela só vai conseguir se respeitar quando nós, adultos, dermos a oportunidade de respeitar também, quando achar necessário, a opinião e o posicionamento que ela tem diante daquela situação, né? Não vamos idealizar, não é fácil desenvolver um filho, mas quando a gente traz a empatia e a gente traz a conexão para ele, conexão de alma mesmo, de querer entender o que quer realmente falar por trás daquele comportamento, por trás daquele gesto, e mãe, e a pessoa que ama, o pai, um cuidador, ele reconhece o que a criança quer expressar de fato naquele momento, quando ela está conectada. Então, que mesmo aquele pai, aqueles responsáveis, talvez ache que não dá conta, porque tem dias que a gente acha que às vezes a gente não dá conta, a gente não recebe nada que a gente não consiga passar. Se hoje você tem um filho, se hoje você tem 3 filhos, 2 filhos, sejam esse filho um filho biológico, um filho de criação, um filho por amor, é porque você consegue. E aí, a gente só consegue quando a gente ama e quando a gente é empático com essa criança. Quando a gente caminha por esse lado, nada se torna difícil, né? Pode ser desafiador, mas não impossível. Excelente, Júlia. Agradecemos então à psicóloga Júlia Gonçalves por conduzir o quadro A Coragem de Ser Imperfeito do canal Educação e Alegria em Tempo de Pandemia. Esse que é o canal da Educação Municipal Alegariense. Aproveitamos também para agradecer a todos que têm nos prestigiado. Continuem acessando o canal, curtindo, ativando o sininho para que vocês recebam a notificação dos próximos vídeos. Abraço fraterno,
saúde, paz, carinho, respeito e gratidão a todos e a todas.